Lucas, capítulo de número 13. Antes de ler o texto com vocês, eu queria perguntar quantas línguas você fala. Fala português, certamente. Talvez fale inglês. Eu sei que há irmãos entre nós que falam alemão, outros que falam francês, espanhol, e quem não consegue o espanhol, pelo menos o portanhol em alguns momentos. Você deve falar 1, 2, 3 línguas, quem sabe? Mas será que você conhece o igrejês? Tem o português, tem o francês, mas também tem o igrejês. Conhece o igrejês? Palavras do seu vocabulário são varão, varoa, abençoado, servo de Deus, ou servo do Deus Altíssimo, vaso, terra de mistério, é uma expressão do igrejês. E às vezes eu penso que quando nós falamos muito bem o igrejês, as pessoas não nos entendem, não compreendem o que estamos falando. Recentemente, no mês de agosto, uma representação da nossa denominação esteve aqui para me dar posse oficial diante da igreja. E eu percebi que Sofia não entende muito bem a linguagem técnica denominacional. Eu entrei escoltado por 2 presbíteros, e aqui estava o pastor Laerte falando com a igreja e me chamando à frente, e ela ficou desesperada. Saiu correndo, veio para perto e disse: pai, eu estou entendendo errado ou o senhor já não é mais o pastor dessa igreja? Eu disse: não, filha, fique tranquila, eu ainda sou o pastor dessa igreja. Na verdade, nós estamos começando um período de 5 anos. Ela: tá bom. E aí o pastor me chamou à frente e me dirigiu várias perguntas, eu acho que vocês se lembram, e depois falou à própria igreja várias perguntas também. E do cantinho dela, no colo de uma professora do departamento infantil, ela ficou inquieta e de repente perguntou: tia, eles estão brigando com meu pai, é? Por que o pastor está falando assim com meu pai? Meu pai não fez nada de errado. Ela não entendeu bem a nossa constituição presbiteriana, a linguagem formal dos momentos solenes da nossa igreja. E às vezes eu penso que muito do que falamos em cultos como este, e às vezes em conversas cristãs, os que são de fora não entendem muito bem. Será que Jesus era assim? Será que quando Jesus pregava, as pessoas não entendiam sua mensagem? Será que precisavam se esforçar muito para compreender o que ele estava falando? Será que ele tinha uma linguagem técnica da sinagoga, a igreja judaica do seu tempo? Será que ele usava um vocabulário técnico dos rabinos do primeiro século? Não. Ler os evangelhos é encontrar um Jesus extremamente claro, simples, que falava a linguagem do povo, se vestia como o povo, e suas mensagens eram completamente compreensíveis, claras, muito claras. E esse texto que nós vamos estudar nos apresenta exatamente isso. Jesus falando sobre coisas importantes demais para serem negligenciadas. Ele nos apresentará grandes realidades do reino, inevitáveis realidades com as quais todos em algum momento teremos de lidar, mas isso ele faz com uma linguagem simples, acessível, puro, objetivo. Eu queria estudar esse texto com vocês e ver Jesus falando as realidades inevitáveis do reino de Deus, mas isso com uma linguagem clara e muito simples. Lucas capítulo 13, a partir do verso 18, nós vamos até o final do capítulo. Não se desespere, eu estou ajudando você a ler as Escrituras. Então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore,
e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez perguntou: com que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? E ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. E ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. E ele respondeu: vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Senhor, nós estamos na Tua santa e majestosa presença. Muito obrigado por este grande privilégio. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. E isso o Senhor fez com bons propósitos. Glorificar o Teu santo nome e encher o nosso coração de alegria. Enche-nos, ó Senhor, com ânimo. Desperta os que dormem. Salva pessoas na noite de hoje. Que este domingo seja marcante, glorioso, por Tua presença entre nós e por Tua palavra proclamada e penetrada nos nossos corações. É assim que nós te oramos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém e amém. O texto de hoje nos apresenta 3 parábolas e um lamento profético. Por que Jesus fala 3 parábolas? E por que ele profere um lamento profético a caminho de Jerusalém? Para perceber melhor a mensagem de hoje, nós precisamos lembrar que os textos estão conectados. O texto que acabamos de ler está ligado ao texto da semana passada. E nós sabemos disso pelo advérbio então, que liga as passagens.
Na última semana, o texto que lemos e estudamos termina com as respostas das pessoas que ouviram Jesus. Lucas nos diz no verso 17 que, tendo dito isso, Jesus terminou seu sermão e sua explicação. Todos os seus oponentes ficaram envergonhados, um público ficou envergonhado, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Imediatamente ele segue para Lucas. Então Jesus perguntou, o que sugere que Jesus ainda está na sinagoga judaica, se não dentro dela, no mínimo bem perto da sinagoga. Ele ainda está cercado por seus oponentes, que são os religiosos, os fariseus, seus inimigos. Ele ainda está cercado pelos possíveis discípulos, seguidores, pessoas que estão em cima do muro, que ainda não se decidiram por seguir. E ele ainda está, com certeza, cercado por seus discípulos mais íntimos, que precisam de instrução. O que Jesus faz com as parábolas e com o lamento? Ele confronta os religiosos. Ele tenta despertar os que estão em cima do muro. E ele prepara os discípulos para o futuro, para o que está por vir. Tudo isso ele faz usando uma linguagem simples, clara, mas ele é direto ao ponto. Ele é objetivo. Tudo isso ele faz apresentando realidades inevitáveis do reino de Deus. Diante delas, as pessoas precisam se posicionar. Algumas retrocedem, outras entram e se aproximam, e outras ficam em cima do muro. Ele fez isso há 2000 anos atrás, e ele fará isso outra vez aqui entre nós. As realidades inevitáveis do reino de Deus, com as quais todos teremos de lidar, servirão para confrontar os religiosos que não querem contato com o cristianismo verdadeiro. Servirão para despertar os que dormem ou os que ainda não se decidiram por Cristo. E também servirão para fortalecer os discípulos de Cristo, que estão comprometidos com Ele e com o seu ensino, em fazer o que acabamos de cantar: missões, levar sua mensagem aos confins da terra. A pergunta é: quais são as realidades inevitáveis do reino de Deus, com as quais teremos de lidar hoje? O texto nos apresenta, no mínimo, 3 grandes realidades, e eu as listei no seu boletim informativo, na página de número 2. Qual é a primeira realidade inevitável do reino de Deus que o texto nos apresenta? E como ela pode abençoar a nossa vida cristã, o nosso presente e o nosso futuro? A primeira realidade inevitável do reino de Deus é a seguinte: ele pode ser pequeno hoje, ele pode parecer diminuto hoje, ele pode, no seu coração, se revelar insignificante em tamanho e proporção, mas a realidade nos diz que o reino de Deus crescerá para a glória do nome do nosso Senhor. Jesus nos apresenta 2 parábolas iniciais. Ele usa a linguagem simples, clara, e fala sobre o reino de Deus. Com que compararei o reino de Deus? Qual é a ilustração que darei ao reino de Deus? Primeira parábola: o reino de Deus é como um grão de mostarda, que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. As pessoas estão se decidindo. Jesus vivia cercado por multidões, não sempre.
Os primeiros anos do seu ministério certamente foram marcados por inúmeras multidões, ouvindo suas mensagens, recebendo suas curas e sendo abençoados de alguma forma. Mas a partir do capítulo 13 de Lucas, Jesus vai se tornar cada vez mais solitário. As multidões desaparecerão. Os discípulos ou os possíveis discípulos vão abandoná-lo no caminho. E até mesmo os próprios discípulos vão deixá-lo sozinho por um momento. A partir de agora ele não fará muitos milagres. E por isso a multidão se afastará. Ele vai fazer muitos desafios. E por isso as pessoas não vão desejar caminhar com ele. Ele que era cercado por muitos, a partir de agora vai caminhar cada vez mais solitário. E por isso, preparando os seus discípulos para o que vem adiante, Jesus diz: o reino de Deus pode mesmo parecer pequeno. Alguém poderia estar se perguntando se ele é o Cristo, o Messias de Deus, por que as pessoas estão abandonando-o? Se ele é o Cristo de Deus, por que o reino dele não vai destronar César? Por que o reino dele não vai se tornar grande? Jesus diz: o reino de Deus, o domínio do rei nos corações, pode começar do tamanho de um grão de mostarda, tão pequeno que às vezes nem é notado. Mas não se engana, a realidade do reino de Deus é a seguinte: embora ele seja pequeno hoje, ele vai crescer tanto que não apenas os judeus terão abrigo na árvore de Deus, mas povos, tribos, línguas e nações encontrarão abrigo no reino de Deus. Pode parecer insignificante, mas Jesus diz: este grão de mostarda se tornará numa árvore tão grande que pode abrigar ninhos. Do campo ele vai para casa, e da casa ele vai para a cozinha, e na cozinha ele nos dá um exemplo do cotidiano de toda mulher do primeiro século, uma parábola, história do cotidiano das pessoas. Com o que compararei o reino de Deus? Com o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. O reino pode começar pequeno, mas ele crescerá, ele se estenderá, não apenas crescerá em extensão. A imagem que Jesus usa agora, ou pinta, fala de profundidade. O reino transformará pessoas. O reino entrará no coração de homens e mulheres e crianças e transformará suas vidas profundamente. Ele pode ser pequeno, mas vai se estender. E toda vez que ele entrar no coração de alguém, esta pessoa será radicalmente transformada pelo poder do Evangelho. Qual é a aplicação prática desse texto? E o que ele nos ensina hoje sobre o crescimento do reino de Deus? Darrell Bock é considerado a maior autoridade no Evangelho segundo Lucas da atualidade. E ele disse que com essas duas pequenas parábolas, o que Jesus está fazendo é promovendo confiança no coração dos seus discípulos. O pastor presbiteriano Philip Ryder, comentando o texto, ele disse que a maior aplicação deste texto é o encorajamento para os que sonham, para os que querem o crescimento do reino de Deus. Sendo assim, eu vou fazer duas aplicações. A primeira é no âmbito pessoal e a segunda no âmbito ministerial. Primeiro, se você se sente desanimado, desencorajado com o seu próprio crescimento espiritual,
se você não é o cristão que desejava ser, se você não é o discípulo que gostaria de ser, veja esta realidade inevitável do reino de Deus. Ele pode ser pequeno no seu coração, mas a verdade nos diz que ele crescerá para a glória de Deus e para a alegria eterna do seu coração. Ficamos muito felizes com o nosso progresso cristão. Às vezes converso com pessoas que me dizem: pastor, estou muito feliz porque estou lendo as Escrituras regularmente. Outras me dizem: estou feliz porque me engajei no ministério da igreja local. Estou feliz porque o meu coração deseja um culto dominical. Eu quero estar lá, isso é muito bom. Mas se você é como a maioria, e eu me incluo dentro dela, quando o assunto é o crescimento espiritual do nosso coração, às vezes eu chego a pensar que ficamos mais tristes do que felizes. Porque nós começamos muito bem, prometemos muita coisa e dizemos para nós mesmos e para o Senhor: agora vai. Mas de repente o fogo desaparece, a Escritura fica de lado, surgem problemas e você já não pode mais servir no ministério da igreja local como gostaria. A luta contra o pecado é cruel e muitas vezes desleal. Você pensa que tudo estava resolvido, de repente ele surge outra vez, e quando você percebe, está no chão de novo, se sentindo pequeno, derrotado, humilhado. A vida cristã é cheia de altos e baixos. Mas eu quero que você me escute, por favor. Se você é um cristão que ama o Senhor e que deseja crescer no discipulado, deseja crescer no conhecimento do Senhor, e muitas vezes se pega triste com isso, olhe para esse texto e seja encorajado. Hoje pode parecer pequeno, mas o reino de Deus na sua vida crescerá, e um dia você será tudo o que Ele planejou para você. Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo Paulo diz: eu estou convicto, eu tenho certeza do que estou falando. Capítulo de número 1: aquele que começou uma boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Paulo não disse ele vai realizá-la agora. Paulo não disse ele vai completá-la hoje. Eu estou certo de que ele vai terminar tudo em você, mas isso vai durar a vida toda. Lute por sua saúde cristã, lute para crescer em Cristo, mas quando estiver de joelhos triste por não crescer, se lembre: aquele que nos salvou nos levará até o último dia e nos dará o crescimento que Ele mesmo desejou para nós. Amém, queridos? Amém. Uma segunda aplicação está no campo ministerial. Se você se pegou triste alguma vez com o seu crescimento espiritual, o que dizer daqueles que servem o Senhor em algum ministério? Você começa com ambições santas. Senhor, eu quero fazer um grande trabalho com os jovens. Eu quero fazer um grande trabalho com louvor. Eu quero plantar uma grande igreja para Ti. Eu quero ser um grande missionário do Teu reino. Eu quero ter uma grande família cristã. Eu quero ter uma empresa cristã para a glória do Teu nome. E tudo isso é louvável, mas nem sempre a realidade nos permite o que desejamos. Muitas vezes o ministério
parece pequeno, infrutífero, não eficaz. Você trabalha, prega, canta, reúne, visita, treina, estuda, faz. E muitas vezes o ministério parece ser pequeno. Se este é o seu caso, saiba que também é o meu. Muitas vezes eu me pego desanimado. Mas quando eu me volto para o Evangelho, para esta palavra, por exemplo, eu escuto uma promessa do meu Deus. Renan, você é pequeno mesmo. O seu ministério pode ser aos seus olhos e aos olhos de muitos pequeno. Não tem problema. Eu sei usar pequenas pessoas a fim de realizar grandes obras. Ele sabe usar pequenos homens, pequenas mulheres, pequenos jovens, pequenas igrejas para realizar grandes obras para a glória do seu nome. Eu me lembro, por exemplo, de George Scott, professor inglês que tinha apenas uma perna e que desejava muito ser um missionário na China. Hudson Taylor, o grande missionário da China, estava na Inglaterra recrutando jovens para a missão. E de repente ele viu que se aproximava na fila um senhor com apenas uma perna. E quando chegou sua vez, o missionário Taylor perguntou: por que você quer ir à China com apenas uma perna? E a sua resposta foi: porque eu não vejo os que têm duas pernas entrando no navio. O missionário fez outra pergunta: meu senhor, o que você acha que vai fazer na China com apenas uma perna? E o professor Scott respondeu: com uma perna apenas, eu farei grandes coisas para o meu Deus, porque Ele é grande e poderoso para fazer sua obra através de vasos de barro. Eu não sei quais são suas limitações, eu conheço bem as minhas, mas o que sei é que Deus pode e vai usar você para realizar grandes obras para a glória do seu nome. Amém, queridos? Eis uma grande e inevitável realidade do reino de Deus. Ele pode parecer pequeno, mas crescerá segundo a vontade de Deus e no tempo do Senhor. Uma segunda realidade inevitável do reino de Deus a partir deste texto é sobre sua entrada. A porta do reino de Deus pode estar aberta hoje, mas a realidade inevitável nos diz que um dia ela fechará. Lucas nos conta que depois das parábolas, Jesus seguiu o caminho para Jerusalém. E ele faz isso várias vezes ao longo do seu texto. Em Lucas capítulo 9, ele nos conta que Jesus disse aos discípulos: eu preciso ir a Jerusalém. Vou sofrer nas mãos dos religiosos. Vou morrer e ao terceiro dia ressuscitarei. Aqui outra vez Lucas marca a missão de Jesus na terra. Eu preciso chegar a Jerusalém e morrer em Jerusalém. Ele deixa a sinagoga ou os arredores da sinagoga e segue viagem, passando por cidades e povoados enquanto ensinava o Evangelho de Deus. E é quando de repente alguém aparece com uma pergunta: peraí, Jesus, se o teu reino crescerá, se o teu reino será imenso, se ele alcançará milhares e milhares de pessoas, por que tão poucos querem seguir-te agora? Por quê? Porque o teu reino é tão grande, segundo a tua mensagem, e tão poucos querem andar contigo hoje. E aí Jesus não responde como aquele homem ou mulher queria.
Ele responde como sabia que era necessário. Em vez de responder sobre a entrada dos outros no reino de Deus, Jesus se volta para as pessoas que faziam a pergunta e diz: esforcem-se vocês, esforcem-se para entrar pela porta estreita. Por quê? Porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Eles estão perguntando a Jesus: serão poucos os salvos? E Jesus está perguntando a eles: serão vocês salvos? Em vez de se preocupar com a entrada dos outros em primeiro plano, se preocupem com a vossa entrada. Preocupem-se em encontrar a porta estreita. E ao encontrá-la, entre. Por quê? Porque um dia ela será fechada. E quando este dia chegar, pessoas ficarão do lado de fora, pedirão acesso, pedirão entrada e ouvirão o dono do reino de Deus dizer: eu não os conheço. Apartem-se de mim, vocês que praticam o mal. E eles, os que ficaram do lado de fora, vão dizer: Senhor, nós te conhecemos bem, comemos contigo, bebemos com o Senhor. O Senhor ensinou nas nossas ruas, passou por nossas cidades, foi à nossa casa. E o dono do reino de Deus dirá outra vez: eu não os conheço. Olha que perigo. Eles pensaram que conheciam Jesus, mas na verdade nunca foram conhecidos por Jesus. Eles pensaram que ter Jesus em sua vida superficialmente era suficiente. Jesus disse: eu entrei na casa de vocês, estive com vocês, mas vocês nunca quiseram entrar na minha casa, nunca desejaram passar pela porta estreita. Afastem-se de mim, a porta fechou. Pior do que ficar do lado de fora do reino de Deus é ser conduzido ao inferno. E eu vou repetir: pior do que ficar do lado de fora é ser conduzido ao inferno. Eu sei que esta palavra não é agradável, nem também atual, mas não tem como arrancá-la da Bíblia. Ela está muitas vezes nas pregações de Jesus. Embora fale com clareza, ele também é franco, verdadeiro. E para Jesus existem duas realidades eternas: o reino celestial de Deus e o inferno, lugar de tormento e sofrimento eternos. E eis o que ele nos pinta agora: duas imagens, duas fotos, duas realidades com as quais temos de lidar antes que a porta se feche. Primeiro, o inferno. Ali haverá choro e ranger de dentes. Diz o avô de Sabrina que esta é a passagem que garante o seu acesso no céu, porque ele já perdeu todos e não terá como ranger os dentes. É só tirar. Eu gostaria que fosse assim mesmo. De fato, eu gostaria que fosse simples assim. Jesus diz que o inferno será feito por pessoas que vão chorar e ranger os dentes. Por quê? Porque estas pessoas que ficarem do lado de fora verão as que estão dentro. Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e com eles todos os
todos os profetas no reino de Deus, e vocês excluídos. O inferno será uma constante frustração por não ter entrado na porta estreita. E mais do que isso, uma eterna tristeza por ver os que estão lá no gozo eterno, enquanto outros estão do lado de fora. Desejarão, mas a porta se fechou. Sonharão com sua entrada, mas não haverá mais como. E não apenas os grandes de Israel estarão lá. E isso é uma surpresa para Israel, porque Jesus diz que pessoas virão de todos os lados, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Sabe o que é isso? Jesus dizendo: os estrangeiros, os brasileiros, os argentinos, os japoneses, os africanos, os asiáticos, todos, pessoas de todas as raças, línguas, povos e nações estarão lá. E outra surpresa, eles que foram os últimos aos olhos de vocês serão primeiros, e vocês que passaram a vida inteira pensando que eram os primeiros serão os últimos, e muitos estarão do lado de fora. Misericórdia. Essa é a palavra. Misericórdia. Mas como não podemos falar a todos que estão fora, que o Senhor fale aos nossos corações. Misericórdia não apenas deles, misericórdia de nós. Quando a porta se fechar, de que lado nós estaremos? Estaremos do lado de dentro do reino de Deus, foto do céu nesse texto, num banquete celestial, participando de alegria e satisfação verdadeiras, ou estaremos do lado de fora, frustrados, e mais lidamos com essa questão. Sendo esta uma realidade inevitável com a qual nós teremos de lidar hoje ou depois, eu sugiro duas grandes aplicações. A primeira, já que a porta se fechará um dia, nós devemos ter certeza que a conhecemos muito bem. E aqui eu poderia me voltar para diversas direções e fazer muitas aplicações, mas eu escolhi apenas duas ou dois grupos: os de fora e os de dentro, que também estão fora. O nosso mundo é marcado por muitas portas. Alguém já disse que a pós-modernidade, o tempo em que vivemos, pode ser chamado de o jardim pluralista das religiões. Por quê? Porque há muitas portas que levam a Deus, entre aspas. Somente nos Estados Unidos há mais de 1000 religiões organizadas. Todas elas falam que são o caminho a Deus, o caminho da salvação, o caminho da boa vida, o caminho da vida eterna. E se estiverem errados? E se nem todas as ruas levarem a Roma? E se nem todas as portas religiosas levarem a Deus, o que acontecerá conosco? Será que Jesus concordaria com essa tolerância religiosa? Não digo tolerância de escolha de religião, eu digo tolerância sobre a vida eterna. Será que Jesus deixaria o assunto assim aberto? Não. Aqui ele diz que a porta é estreita, só existe uma. Em outro texto ele diz: eu sou o caminho,
a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. No mesmo Evangelho de João, antes um pouco deste texto, Jesus diz aos judeus: eu sou a porta do aprisco de Deus, entrem por ela. Jesus não concorda com muitas portas. Ele se apresenta nos Evangelhos como a única porta que leva a Deus. Por quê? Porque ninguém mais seria capaz de fazer o que Ele fez por nós, irmãos. Não é por uma questão de preferência, é por uma questão de realidade. Jesus é a única porta que leva a Deus, porque Ele, somente Ele, podia oferecer um sacrifício perfeito diante de Deus. Todos os outros líderes de religiões pecaram e erraram, e portanto estão destituídos da glória de Deus. Como satisfazer um justo juiz e ao mesmo tempo salvar os que estão perdidos? Jesus é a única porta, porque só Ele pode oferecer um sacrifício aceitável aos olhos da Trindade. E enquanto Ele se oferece como sacrifício perfeito, Ele derrama sobre nós graça e misericórdia. Se você está fora e não tem certeza sobre onde estará quando a porta se fechar, pense seriamente sobre isso. Leia a Bíblia Sagrada em oração. Senhor, abra-me os olhos e me responda a pergunta: é Jesus a única porta que leva a mim? O outro grupo que precisa ouvir esta palavra é feito por pessoas que estão dentro, mas que são de fora. Pessoas como os judeus, que estão ao lado da porta, mas não querem a porta. Você gostaria que alguém fosse à sua casa e dissesse assim: não, Isaías, eu não quero entrar pela porta da frente, e também não quero entrar pela porta da cozinha, não. Eu quero que vocês construam uma porta ao lado para mim, senão eu vou quebrar a parede e vou fazer uma porta porque eu não quero entrar por aqui. Os judeus estão ao lado da porta de Deus. A porta está andando no meio do povo e eles estão dizendo: não, esta porta não. Nós queremos a nossa porta, a porta da lei, a porta da obediência, a porta da minha conquista. E Jesus está caminhando com eles. Quantos cristãos não são assim? São cristãos nominais. Passam a vida inteira dentro da igreja, mas jamais são igreja. Passam a vida inteira no meio do povo de Deus, mas nunca foram transformados em povo de Deus. Se acostumaram com o sagrado, se acostumaram com a mesa, se acostumaram com o domingo, se acostumaram com a tradição, se acostumaram com a história do Brasil ou da família, e não enxergam como uma prioridade o ter certeza sobre a pessoa e a obra de Jesus e seu resultado no nosso coração. Tenha medo. Tenha medo do cristianismo nominal. Você pode estar em perigo eterno. Tenha medo do tradicionalismo seco e árido. Tenha medo de se acostumar com a igreja, com Deus e com a sua palavra. Tenha medo disso. E aí eu digo que Deus tenha misericórdia de nós, que não nos encontremos do lado de fora quando a porta se fechar, quando tivemos toda a vida ao lado dela e não nos comprometemos em entrar. Uma outra aplicação sobre esta realidade inevitável: já que a porta vai fechar, nós devemos nos preparar para o céu hoje, irmãos. E a realidade pintada aqui é a de um banquete. Eu sei que muitas pessoas vivem em banquetes hoje,
mas não é a realidade de todos. E talvez não seja a sua. Certamente não é a da comunidade que servimos. Eu sei que muitas pessoas vivem uma vida longa e sem muitas doenças, mas não é a realidade de todos. Talvez não seja a sua. Eu sei que muitas pessoas passam por essa vida sem muito sofrimento ou tragédias, mas eu também sei que esta não é a realidade de todas e talvez não seja a sua. Talvez a sua realidade hoje seja exatamente o contrário. Muita doença, muita tribulação, muita tragédia e muito sofrimento. Esta pode ser a sua realidade hoje. Mas se você depositou fé em Cristo Jesus e Ele se tornou o Senhor e Salvador da sua vida, esta não é a história completa. Quando esta porta de Deus se fechar, ela se abrirá para uma nova e eterna realidade, durante a qual jamais teremos problemas com o pecado, durante a qual jamais teremos problemas de saúde, durante a qual jamais veremos a dor do parente próximo, jamais choraremos a morte de alguém querido, jamais nos decepcionaremos com o homem, nunca mais seremos traídos, nunca mais seremos roubados, para sempre estaremos no banquete celestial da alegria. Deseje mais o céu. Se prepare melhor para o céu. Esta não é a realidade. Isso aqui vai passar. Essas paredes vão passar. Somente a palavra de Deus jamais passará. Última realidade inevitável do reino de Deus trata sobre missão. A missão do reino de Deus pode ser muito difícil hoje, especialmente para os que se envolvem com ela. Mas não precisamos desanimar completamente, porque embora difícil, a missão de Deus será cumprida para o louvor do nome de Jesus Cristo e para a alegria dos pecadores. 2 parábolas, 3 parábolas, e agora Jesus faz um lamento. Ele está a caminho de Jerusalém, quando de repente chegam alguns amigos fariseus. Quem disse que os fariseus não eram amigos de Jesus? Muitas pessoas disseram, o próprio Jesus disse isso. Mas havia suas exceções, e talvez aqui tenhamos uma. Fariseus se converteram ao longo do caminho e se entregaram aos cuidados e amor de Cristo. Se este é o caso, aqui nós temos amigos de Jesus, alertando-o sobre o perigo de Herodes. Se não são amigos de Herodes, querendo expulsar Jesus do seu território. Não sabemos ao certo. O que sabemos é que uma notícia desta é capaz de colocar medo em qualquer coração. Alguém quer te matar, está à tua procura. Ele vai te pegar e acabar com você. Esta notícia pode colocar medo em qualquer coração humano. Mas Jesus não é qualquer coração humano. Ele não é qualquer homem. Ele é um homem que todos deveríamos ser e não conseguimos. E aqui eu penso que Lucas está pintando um quadro da humanidade de Cristo, não apenas sua divindade, mas ele está dizendo, eis o homem que vocês deveriam ser, não conseguem, por isso precisam dele. Ele vai cumprir sua missão com muita coragem e com muita compaixão. Primeiro, coragem. Ele diz aos fariseus, vão dizer àquela raposa, aquele animal pequeno, covarde, que quer me intimidar, vou expulsar demônios hoje e curarei o povo amanhã, e somente no terceiro dia estarei pronto. Em outras palavras,
no mesmo lugar. Não vou arredar o pé por causa do perigo. Não vou deixar de fazer a minha obra porque ele quer me matar. Diga para ele: eu vou ficar aqui e só no terceiro dia é que eu vou embora. Vou fazer o quê? Vou curar doentes e expulsar demônios. Um sinal da reversão do mal. O reino de Deus expulsa demônios e restaura pessoas. Por enquanto ele não é pleno. Por isso não acontece numa escala definitiva. Mas quando o tempo chegar, os demônios deixarão de habitar este mundo. E as doenças jamais habitarão o nosso corpo. Mais do que isso, Jesus diz aos fariseus: eu preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã. Pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Em outras palavras, ele quer me matar. Avisa para ele que eu vim morrer. Estou pronto. Mas não aqui, e não agora, e não pela mão de qualquer pessoa. Não temo a morte, eu vim para morrer, mas eu preciso chegar a Jerusalém a fim de cumprir a palavra de Deus. Jesus é um Salvador muito corajoso. Ele é um guerreiro que vai à luta com muita coragem, mas ele também é um pastor, irmãos, que ama profundamente suas ovelhas, até mesmo as mais perdidas. Porque ele vai a Jerusalém, vai se entregar aos braços dos seus assassinos, e ele vai fazer isso orando por eles, clamando por eles. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, estou indo para esse destino. Vocês vão fazer comigo o que fizeram com Jeremias, o que fizeram com Zacarias. Vocês vão acabar comigo. Mas olha o coração do nosso Salvador. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Eu estou indo a vocês, vocês me matarão, mas eu estou indo com compaixão. Eu quero proteger vocês da ira de Deus. Mas vocês não querem. Vocês não me escutam. Vocês não querem a mim. O que vocês querem? Jesus disse: vocês não me querem. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Outra vez citando Darrell Bock, ele disse que uma das coisas mais tristes que pode acontecer a um coração que se volta contra Cristo é receber o que pede. Sua casa será abandonada pelos cuidados do Salvador. Mas há esperança? Claro que há. Por isso Jesus termina o nosso texto citando um salmo e dizendo: eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Fique à vontade para desligar. Jesus cita um salmo costumeiramente usado às portas do templo, preparando o povo para a entrada na adoração. O rei ficava à porta do templo e as pessoas falavam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus se apropria do salmo e diz: se vocês quiserem entrar pela porta estreita, se vocês quiserem o meu cuidado, se vocês quiserem viver sob as minhas asas, digam isso: bendito que vem em nome do Senhor. Querem entrar na minha casa? Me reconheçam como o Senhor do universo. Como é que a gente se apropria desse texto, irmãos? Você quer entrar pela porta estreita? Você quer estar do lado de dentro do reino de Deus quando a porta fechar? Você quer cumprir a missão que Deus te deu nesta vida? Então olhe para Jesus. Olhe para Ele e veja o quão corajoso o nosso Salvador foi, a fim de cumprir sua missão e nos dar salvação.
Ele não precisava ter feito isso. Não havia nele pecado para ser pregado a uma cruz. Não havia nele nenhum mal para que fosse colocado num lugar de condenação. Ainda assim ele foi. Ele não desistiu. Ele não voltou atrás. Ele não retrocedeu. Tampouco se apressou. Ele foi à cruz. Cumpriu sua missão a fim de nos dar salvação. Quais são as implicações disso? Pelo menos duas. Primeira, você não conquista coisa alguma de Deus. Pode parecer uma péssima notícia, mas para mim é a melhor notícia do universo. A nossa salvação não depende do que fazemos ou deixamos de fazer. Não somos nós, a nossa religião, o nosso culto, a nossa oferta que conquistam os favores de Deus. Eu falharia, você falharia. Quem nos conquista o acesso a Deus? Cristo. Ele nos conquista para Deus. O que significa dizer que a nossa salvação está resolvida, consumada, adquirida, sem direito à devolução. Aleluia. Eu louvo a Deus por isso. Uma outra implicação. Se você é um discípulo de Cristo, você tem uma missão: propagar o Evangelho do Senhor em todos os cantos deste mundo, a começar por aqui. E muitas vezes você vai ser perseguido por isso. Muitas vezes você vai desejar abandonar, desistir, retroceder. Quando o seu coração desejar abandonar a obra de Deus ou voltar atrás, olhe outra vez para o seu Salvador. Ele não desistiu de você. O autor de Hebreus, no capítulo 12, quando fala sobre perseverança, não nos diz sejam como Rafael Nadal. Ele também não nos diz sejam como Gabriel Medina, sejam como Neymar. Não! Já que vocês estão nesta corrida cristã, perseverem fitando os olhos em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Desprezou a vergonha que sentiu na cruz, se entregou por nós no Calvário, mas diz Hebreus capítulo 12 que ao término de sua missão Deus o exaltou e o colocou à destra do seu trono. Perceba que Ele é o autor e consumador da nossa fé. O autor de Hebreus está dizendo: olhem para Ele, sejam como Ele, comecem e terminem a vossa missão. Quando pensarem em desistir, olhem para Ele, veja que Ele não desistiu. Quando pensarem que a obra está difícil, lembre-se, a obra dele foi muito mais difícil, mas Ele permaneceu. Então façam por Ele o que Ele fez em escala muito maior por vocês. Outra aplicação: olhem para o Cristo e o seu coração cheio de compaixão, porque Ele não fez sua obra apenas com coragem, Ele fez sua obra com compaixão. Ele se entregou por nós nas mãos dos seus inimigos, orando e chorando por eles. E aqui eu tenho duas palavras. A primeira é: não rejeite o bendito que vem em nome do Senhor. Não o deixe passar. Ele entrou em Jerusalém, foi preso em Jerusalém, foi levado para fora dos muros de Jerusalém e foi pregado num maldito madeiro no Monte Caveira. Ele passou por lá, ele esteve lá várias vezes, pregou a cidade e disse: como eu gostaria de ter vocês sob os meus cuidados.
Você está conosco há meses, talvez anos, e você ainda não tem certeza de onde está ou de onde estará no retorno de Cristo. Por favor, se o Espírito do Senhor move o seu coração, tome uma decisão. Não estou dizendo que a sua decisão vai garantir sua salvação. Eu estou dizendo que se o Espírito do Senhor tocar o seu coração, não resista. Ele quer levá-lo para o céu e colocá-lo à mesa do banquete celestial. Procure um dos oficiais da igreja e diga: o Evangelho mudou a minha vida, eu quero compromisso com Cristo, o que eu faço agora? Você vai para uma sala estudar comigo doutrinas básicas e depois você vai chegar diante da igreja e vai dizer publicamente: eu quero Jesus, porque Ele não me negou na cruz do Calvário. Uma outra implicação da compaixão de Cristo: imite-o. Nós vivemos num mundo cercado por pecadores. Agora mesmo vocês estão cercados por pecadores. Eu sou um deles. E vocês também me cercam. Às vezes os pecadores são menos pecadores, mas às vezes são mais pecadores. E acabam nos ferindo, nos humilhando, nos perseguindo, nos machucando. Talvez você se ache assim. Talvez você tenha sido machucado profundamente por um pecador, e no seu coração não há vontade de relacionar-se com ele, de perdoá-lo. Por favor, olhe para Cristo. Lembre-se do Evangelho de Jesus Cristo. Ele foi ao encontro dos seus inimigos, nós. Ele se entregou na cruz do Calvário. E segundo Paulo aos Romanos, Ele nos salvou quando nós ainda éramos seus inimigos. Olhe para aquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário. Se aproprie da graça do Evangelho. Você não merece, mas Ele te salvou. Pegue esta graça e coloque-a na horizontal. Dê aos outros o que você recebeu. Reparta com os pecadores o que você, pecador, um dia recebeu de Deus. Porque um coração alcançado pela compaixão de Cristo se transformará em coração compassivo, misericordioso, perdoador. Não sei se você fala igrejês. E eu já, para ganhar tempo, peço que os presbíteros e diáconos venham à mesa. Não sei se você fala muito ou pouco igrejês. Se fala muito, por favor, pare. As pessoas precisam ouvir uma mensagem clara. Fale mais português e menos igrejês. Se você não fala igrejês, não queira falar. Resista à tentação. Fale português claramente. As pessoas precisam ser apresentadas a estas realidades inevitáveis do reino de Deus. Eu disse para vocês que Sofia não entendeu bem o dia da minha posse. Ela ainda não está acostumada, e espero que não se acostume nunca, com linguagens técnicas, formais e tradicionalistas da nossa denominação ou de qualquer outra denominação. Mas uma coisa eu posso dizer: ela conhece a linguagem do meu coração. Na última semana, segunda-feira, dia da minha folga, não tive folga, graças a Deus por isso. Depois de visitar um irmão às portas da eternidade e aconselhar um casal com problemas, eu vivi um problema num negócio familiar. E na hora do jantar eu me aproximei da mesa cabisbaixo, triste, e elas perceberam, Bia, Sofia e Sabrina. Me entenderam quando eu falei que estava
triste e começaram a ministrar ao meu coração. Sabrina me deu uma palavra de ânimo, Bia orou por mim e Sofia me disse: pai, as coisas nem sempre acontecem como queremos, mas não fique triste, Jesus está conosco. Isso não é um privilégio meu, irmãos. Ensinar o Evangelho às crianças não é um privilégio meu. O irmão da nossa igreja me relatou isso sexta-feira enquanto eu fechava esta mensagem. Ele me ligou para me contar uma grande experiência da sua casa. Recebeu esta semana seu segundo filho, mas por vontade soberana de Deus a criança não foi liberada imediatamente. Os pais voltaram para casa e o bebê ficou no hospital. Quem gosta disso? Ficaram tristes. Mas no momento do culto familiar, o primeiro filho deste casal, irmãos nossos, 5 anos de idade, olhou para o pai e para a mãe e disse: pai, mãe, fiquem tranquilos, ela está nas mãos de Jesus. Que graça, que bênção é ensinar o Evangelho aos nossos filhos. Eu não sei se as pessoas entendem o seu igrejeiro, não sei se os irmãos entendem você às vezes, mas eu tenho certeza de uma coisa: Jesus entende tudo o que você fala ou deseja falar. Está desanimado quanto ao seu crescimento espiritual? Ele sabe, Ele está aqui disposto a ajudar você. Está em dúvida sobre o reino de Deus, estarei dentro ou fora, sou ou não sou salvo? Ele está aqui hoje e vai ajudar você. Tem medo de cumprir sua missão ou de não cumpri-la? Ele entende, Ele está aqui e Ele vai ajudar você. Amém, queridos? Amém.